Quero conhecer os nossos visitantes. Você que nos visita hoje pela primeira vez, eu quero pedir a sua gentileza de se colocar de pé. Estou vendo ali o Javan, a Dani, família abençoada. Eu esqueci o nome da sua sobrinha, Milena, a Milena e o Gabriel. Família abençoada. Temos um casal ali. Como é que é o nome de vocês? Hã? Leonardo, Dalila e o bonitão aí. E o João e o Davi. Legal. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, amém? É uma honra para nós recebê-los aqui essa noite. Vamos dizer para eles, queridos. Como é que é seu nome? Valdeir? Valdeir, seja bem-vindo, Valdeir. Fique à vontade. Queridos, vamos dizer para eles, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem à vontade, amém? Aleluia. Temos alguém que fez aniversário essa semana? Alguém fez aniversário de nascimento, de casamento? Vem aqui à frente, amém? A Patrícia, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Alguém fez aniversário mais? De nascimento, casamento? Aleluia, o Senhor é bom. Você pode estender as suas mãos para cá, queridos? Pai, graças te damos pela vida da tua filha, por mais um ano de vida concedido a ela, Pai, fortalecendo-a. Nós temos conhecido, Pai, visto todo o teu cuidado com a vida da Patrícia, toda a tua proteção, o teu zelo, e nós somos gratos a Ti por mais um ano de vida, Pai, que ela tem completado diante do Senhor. E nós declaramos anos de vida, paz, cheio de saúde, vivendo a abundância do Senhor, com a sua família, com a sua casa, Pai, glorificando a Ti em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Parabéns, Patrícia. Pode dançar os palmas para ela. Aleluia. O Senhor é bom, amém, queridos? Glória a Deus. Só lembrando que essa semana nós teremos a nossa programação normal. Terça-feira nós temos nossa reunião de oração. Quinta-feira nosso culto de ensino da palavra. Amém? Eu quero me deter um pouco mais. Esse final de semana, queridos, nós tivemos um momento muito bom, muito especial. Nós tivemos alguns dos nossos irmãos sendo batizados, amém? Descendo as águas do batismo. E é um mandamento do Senhor, está na sua palavra, e assim nós cumprimos, amém? Foi um momento de muita alegria, um momento de festa ontem, aconteceu lá na casa do Renato e da Patrícia, e foi algo que nós nos alegramos muito no Senhor. E é interessante, queridos, que a gente precisa confiar realmente no que Deus está fazendo, né? Entender que Ele é o dono, Ele é o cabeça, Ele é o chefe. E a gente estava lá ontem, eu recebi um testemunho hoje. E no último momento que estávamos batizando, a última pessoa que seria batizada, nós precisamos segurar, dar um tempo, e veio algo no meu coração de falar um pouco a respeito de salvação. Foi 2 minutos ali, uma palavra que eu trouxe. E fiz o apelo naquele lugar, mas ninguém se manifestou. E aí quando foi agora à noite, nós recebemos um testemunho de uma pessoa que estava lá. E ele compartilhou com o Hélio. Ele compartilhou com ele e falou: Hélio, nunca ouvi falar de salvação daquele jeito. Que jeito, queridos? Do jeito que nós conhecemos. Não falamos nada diferente, nada demais, mas foi debaixo de uma instrução do Senhor. E aquele jovem saiu de lá impactado. E ele saiu de lá com a sua esposa, decidido de que eles precisam mudar de vida. São pessoas que conhecem a palavra. Mas ele saiu de lá impactado com uma palavra que foi trazida aos nossos olhos, aparentemente improvisada, de última hora, não estava prevista. Mas sabe que Deus não é pego de surpresa? Deus já tinha visto todas essas coisas, amém? E foi um tempo maravilhoso. E eu quero chamar alguns dos nossos irmãos aqui para entregarmos o certificado de batismo. Você que batizou, quero que você esteja aqui à frente, amém? Nós temos algumas crianças e adolescentes também que se batizaram ontem. Você pode vir aqui à frente, podem vir todos aqui. Nós vamos entregar aqui o certificado de batismo, amém? Emitido pela nossa igreja, com a chancela do ministério. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom. Nós temos algumas pessoas que não estão aqui agora. Alguns já viajaram. Mas ontem nós tivemos um total de 17 pessoas descendo as águas. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom. 17, Andressa não foi.
Aleluia. E aí eu quero entregar para você, vou chamar cada um de vocês, Murilo, Lucas de Assis, Markson, aleluia. Esté, tá aí, Esté? Não. A Estézinha, outra Esté, Estézinha. Aleluia, o Senhor é bom, queridos. Sabe, queridos, é maravilhoso a gente vê aqui o Samuel, o Theo, que são os menores da turma de ontem, né? Mas o batismo é algo que veio no coração deles, amém? A palavra de Deus, ela não nos dá uma orientação a respeito de idade ou quando a se batizar, ser batizado. Mas é interessante, queridos, que nós temos por hábito, costume aqui, ensinar as nossas crianças a respeito da palavra de Deus. E elas estão ali numa salinha, hoje elas especificamente estão aqui por causa desse momento. Mas a gente vê, queridos, o crescimento do conhecimento delas na palavra. E foi algo que veio ao coração deles, o Samuel, meu filho Samuel. Não falei absolutamente nada a respeito do batismo, sobre ele, perguntar se ele queria batizar, incentivá-lo, estimulá-lo. Nada disso, mas ele nos procurou e disse: pai, eu quero me batizar. E aí eu conversei com ele e perguntei: você sabe o que é o batismo? Por que do batismo? Expliquei melhor a respeito do batismo. E na terça-feira nós tivemos uma ministração falando para eles todos sobre o batismo. E depois ainda perguntei para eles: vocês têm convicção do batismo? Vocês têm certeza que ainda querem se batizar? Se quiserem desistir, esse é o momento, essa é a oportunidade. E todos eles disseram: sim, nós queremos nos batizar. Então nós vemos crianças do tamanho do Theo, né, amigo Theo? Mas que o conhecimento já tem chegado ao coração deles, da importância de uma vida para o Senhor, de viver uma vida para Cristo. E isso é que nós precisamos gerar, queridos, nas nossas crianças, nessa geração. Porque o mundo está trabalhando contra a palavra, o mundo está trabalhando contra a vida delas, mas nós não vamos ceder, nós não vamos abrir mão de cuidar das nossas crianças, de falar as verdades da palavra, a verdade da salvação, para que elas tenham a vida que Deus planejou para elas. Amém? Aleluia. Então ficamos felizes demais por cada criança, adolescente, jovem aqui, adulto, que estão nesse momento, que passaram pelo batismo, e oro para que o Senhor possa crescer, acrescentar, vocês possam crescer no Senhor a cada dia, que vocês possam avançar naquilo que Deus tem para eles, para vocês, amém? Porque é uma vida abundante, é uma vida plena, é de crescimento. A cada dia vocês estarão crescendo no conhecimento da palavra e vivendo tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês, amém? Você pode estender as mãos para cá, você pode ficar de pé, por favor? Vamos orar por eles, aleluia. O Senhor é bom, Pai querido, nós te damos graças. Aleluia, nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos a Ti, Pai, pela vida de cada criança, adolescente, jovem, adulto neste lugar, que desceram as águas, Pai, em uma demonstração pública, de largar tudo aquilo que não vem do Senhor, mas viver uma vida plena no Senhor, negando o mundo, negando as coisas do mundo e viver uma vida que o Senhor tem para eles, uma vida na palavra, uma vida de paz, de alegria, uma vida de abundância, Pai. E nós declaramos crescimento, o conhecimento do Senhor chegando, o espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento, e os olhos do entendimento deles sendo iluminados, para que eles possam compreender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida deles. Assim nós cremos e declaramos, te agradecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia! Glória! Oh, aleluia! Obrigado, queridos. As nossas crianças podem retornar já para a sala de vocês, amém? Terá ministração para vocês ali. O Senhor é bom. Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia, aleluia. Eu quero... Deixa as nossas crianças saírem. Aleluia, o Senhor é bom, Pai maravilhoso. O Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. Amém. Nessa noite nós convidamos o pastor Rogério para trazer a palavra do Senhor às nossas vidas. Amém, queridos? Você está pronto para receber a palavra? Aleluia, o pastor Rogério tem passado um tempo com a gente aqui. E antes dele entrar de férias, antes dele viajar,
Eu falei, não, vamos receber através da vida dele. Amém? Eu quero só, antes de chamar o pastor Rogério, dizer para você que ontem nós tivemos, não, antes, foi ontem nós tivemos a formatura do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém? Aleluia! Foi um tempo maravilhoso. Nós tivemos ali a Mireia concluindo o segundo ano, o Fabinho concluindo o segundo ano, o Alexandre Augusto concluiu o primeiro ano. E não, eles não estão aqui. A Mireia, cadê a Mireia? A Mireia está ministrando, dando aula. Então chama a Mireia lá para mim, por favor. Cadê o Fabinho? Veio? Aleluia. Avelar Regis, meu amigo, vem cá, rapaz, olha. Eita, cadê aí? Olha a Ingrid escondida lá atrás, ó. Aleluia, vem cá, Ingrid. Aleluia, o Senhor é bom. Queridos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema é um curso interdenominacional, amém? Onde é estudar a palavra do Senhor. São 2 anos de estudo da palavra, são 2 anos de crescimento, 2 anos de aperfeiçoamento no conhecimento da palavra. E os nossos irmãos concluíram os 2 anos. O Alexandre Augusto terminou agora o primeiro ano. 2022 avançará ainda mais no conhecimento da palavra. É um tempo precioso, amém? E as matrículas já estão abertas. Se você não estudou, se você deseja estudar nesse centro de treinamento bíblico, é um tempo maravilhoso, uma oportunidade preciosa. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, nós temos unidades na Asa Sul e em Taguatinga, as mais próximas de nós. Temos também Sobradinho e no Gama, amém? As mais próximas aqui é Taguatinga e Asa Sul. Então faça a sua matrícula, procure. Se você desejar conhecer melhor, agora no mês de dezembro e em janeiro nós teremos aulas demonstrativas, para que você possa assistir às aulas, entender a metodologia, como funciona, como é a dinâmica das aulas. Mas é um tempo precioso, é um tempo de crescimento para nós cristãos, para nós filhos, amém? Mais uma vez, não é para a Igreja Verbo da Vida, a Assembleia Metodista, Batista, Presbiteriana, comunidade. Temos várias pessoas de várias igrejas, denominações que frequentam o curso, cursam ali os 2 anos e voltam para suas igrejas ainda mais cheios da palavra para trabalhar, para servir ao Senhor como um corpo de Cristo que nós somos. Amém? O Senhor é bom. Queridos, continue avançando no conhecimento da palavra. Está disponível, tem mais, é só uma base, foi colocada uma base e é tempo de vocês avançarem ainda mais naquilo que Deus tem para vocês. Pai, te damos graças pela vida dos nossos irmãos, por esse tempo de conhecimento da palavra, de crescimento, de instruções do Senhor chegando. E eu creio, Pai, que eles estão ainda mais capacitados para fazer aquilo que o Senhor os chamou a realizar, para realizar aquilo que o Senhor tem para cada um deles, Pai. E nós declaramos sabedoria do Senhor chegando ao seu coração, sabedoria do Senhor, entendimento, compreensão, discernimento de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Assim nós cremos, declaramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus por esse privilégio de estarmos com os teus filhos neste lugar, para servir a ti, para servir ao reino e te adorar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. O Senhor é bom, amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Temos também o Fabinho não veio hoje, mas ele concluiu ontem também. Amém? Então eu quero chamar o pastor Rogério, aleluia, para ministrar a palavra a nós. Esteja com o seu coração pronto para receber. Depois do final eu falo. Esteja com o seu coração pronto para receber aquilo que vem da parte do Senhor para nós essa noite. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém. Aleluia. Obrigado, louvor. Obrigado, irmão. Aleluia. Agora foi. Foi, obrigado. Aleluia. Deus é bom. Oi. Oi, aumenta isso aí. Oi. Se não chegar, a gente vai no gogó, vai no outro microfone aqui. Aleluia. Deus é bom. Eita glória. É pipoco. Agora foi?
ouvindo aqui no retorno. Ah, é por isso que eu me ouvi. Aleluia, Deus é bom. Boa noite. Eu vou tentar aqui. Vou tentar não, o Senhor que, fazer igual a isso, o Senhor que me ajude nessa noite. Como Ele tem nos ajudado todos os dias. Deixa eu orar. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem trago do teu coração ao meu coração para compartilhar com eles. Obrigado, Pai, porque eu me alegro de ver o que a tua palavra faz na vida de um homem que se rende a ela. Obrigado pela vida dessas pessoas que batizaram ontem, Pai, dessas crianças que entenderam o propósito de ser batizado, de anunciar Cristo publicamente, descer nas águas. Obrigado pelo teu Espírito que tem liberdade nessa igreja, no nosso meio. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. O Senhor possa estar fazendo aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. O culto é para ti, o culto é para te adorar, para te exaltar. Mas nós sabemos, Pai, que quando a gente nos expomos à tua palavra, não saímos da mesma forma. E eu sei, Pai, que há milagres, que há respostas nessa noite. Eu sei que o teu Espírito está assistindo às nossas necessidades, e que o teu Espírito vem responder aquilo, Pai, que não temos conseguido entender nessa noite. Através do teu Espírito, clareza, revelação, compreensão da tua palavra, compreensão do teu amor. O teu amor que nos alcançou, o teu amor que nos alcançou. Por isso, Pai, eu me disponho a ti. Eu me disponho ao teu Espírito, aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite através da minha vida. Mas que você seja o centro da atenção nessa noite. Que o Senhor seja o glorificado, o exaltado nessa noite aqui, Pai. Por isso nós queremos te louvar e te engrandecer e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Pai, por essa igreja do Guará. Obrigado pelos meus irmãos que andam em unidade, que andam em amor, Pai. Obrigado, Pai, pelos sinais, prodígios e maravilhas que vão se manifestar, têm se manifestado e vão se manifestar nesse corpo. Eu quero te engrandecer, Senhor. Obrigado pelas famílias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Eu não sei se eu prego ou se eu subo. Irmãos, o que é se expor à palavra de Deus? O que é ver uma vida transformada quando você se expõe à palavra de Deus? Deus é lindo. A palavra é poderosa para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero compartilhar o que o pastor Alexandre tem trago à igreja. E a gente precisa ser obediente àquilo que o Senhor tem trago ao governo da igreja local. E o Senhor tem trago ao coração do pastor Alexandre, se preparando para 2022. Mas você não pode esquecer o 2021. Não viver do passado, mas não acabou. E é tão interessante que ele me deu algo. Irmãos, e tudo que ele tem ministrado aqui, a gente tem sido bem alimentado. E domingo passado foi algo assim, que às vezes eu fico não querendo nem ir embora, porque eu tenho sido bem alimentado nesse lugar. A minha família tem sido bem alimentada nesse lugar. E eu vou tentar pregar, não sei se vou conseguir, mas vou tentar pregar. Os óculos já embaçaram. Mas sabe, irmãos, domingo passado, quando a Isva estava aqui, minha cunhada estava aqui, e aquela glória do Senhor. E é sobre isso que eu vou ministrar, sobre se manter cheio no Espírito Santo, sobre estar cheio do Espírito Santo. Não é somente uma preparação para 2022, mas é uma vida inteira cheia do Espírito Santo, cheia no Espírito Santo. Há uma diferença, irmãos, de você ter o Espírito Santo habitando em você e uma diferença de você andar cheio do Espírito Santo. E eu falei com a Isva que o Senhor me falando no meu coração, e eu, meu Deus, eu estava com vontade de pegar o microfone dela, mas eu me contive porque tudo aquilo que o Senhor estava transmitindo ao meu coração, Deus estava usando ela para falar. E o Senhor tem falado que vai derramar do Espírito dele sobre essa igreja.
Eu sei, irmãos, que a gente tem experimentado uma gotinha do que é o Espírito Santo, do que é o agir do Espírito Santo, mas eu quero que você entenda nessa noite e quero trazer ao seu coração que quando você se expõe à palavra, ao Espírito Santo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Os homens podem nos decepcionar, as pessoas podem nos decepcionar, mas Deus é imutável, a sua palavra não muda, Ele não pode mentir, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Eu sei que tem momentos nas nossas vidas, tem momentos no meio da nossa família, que a circunstância, a situação chega e a gente quer desistir, mas é a palavra que nos mantém de pé, é estar cheio do Espírito Santo que nos faz avançar, que nos dá ousadia, e é nisso que eu quero falar para você nessa noite, amém? Abra comigo, Deus me deu vários textos, eu vou tentar organizar aqui, com a ajuda do Espírito Santo, Atos 6, aleluia. Aleluia. Deus é bom. Oh, aleluia. Atos 6. Deixa eu só falar algo aqui, você pode abrir em Atos 6. Porque eu estou falando uma coisa, é você... Porque nós somos um ser espiritual. A Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a gente sabe que isso é quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito é recriado nele e o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Isso é a habitação do Espírito Santo, nós somos casa do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo habitar dentro de mim e de você. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. E eu vou te mostrar que há uma diferença sobre isso. Porque esse copo aqui, irmãos, foi colocado aqui para mim cheio, estava cheio. E na medida que eu tinha duas opções, ou eu bebia água, ou eu deixava ela aqui e continuava cheio. Mas sabe, irmãos, que eu vou bebendo ela aqui no decorrer do culto, e o diácono está de olho ali, ligado, igual águia. Mas quando ele vê que o copo está esvaziando, ele antes de acabar, ele já vai enchendo de novo. Sabe, irmão, se no natural a gente tem a necessidade de algo ser cheio, por que eu e você não? E há uma diferença de você ter essa água, um copo aqui cheio, você ter a necessidade de beber essa água, mesmo ela cheia, e não desfrutar dela. Então uma coisa é você ter o Espírito Santo habitando dentro de você, e você não desfrutar desse poder que habita dentro de você. Porque há uma ligação do Espírito Santo habitar, mas eu preciso me relacionar com ele. E aí nós vamos entender no decorrer da ministração o que é ser cheio do Espírito Santo. Qual é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida de ser cheio do Espírito Santo? Andar cheio do Espírito Santo, andar transbordando. Por quê? Porque é uma vida contínua. Não é eu me encho hoje, amanhã eu não preciso me encher. Por quê? Eu tomo café todos os dias, eu almoço todos os dias, eu janto todos os dias. Eu nem falei dos lanchinhos. Amém? Vamos lá, Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. 3, preste atenção. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Eu sei que aqui nós temos 3 pontos aqui específicos para a gente tocar, mas eu quero pegar só cheios do Espírito Santo. Amém? Boa reputação, porque, irmãos, eu vou lhe falar uma coisa: se você é cheio do Espírito Santo, eu vou lhe falar, você não tem má reputação, não. Porque quando você se envolve com a palavra, quando você se envolve com Deus, quando você se envolve com o Espírito Santo, irmãos, eu vou lhe falar, o meu e o seu caráter é transformado. Eu não vou falar de mim não, porque eu sempre estou falando de mim, mas está aqui um amigo meu que veio aqui na frente agora, terminou os 2 anos do Rema. Sabe, irmãos, e eu vou lhe falar, eu
eu contemplei, junto com minha família, com minha esposa, pastor Alexandre, eu contemplei o que é um homem que não valia uma cibalena. E o dia que ele decidiu entregar a sua vida para Jesus, se render para Jesus, irmãos, eu vi esse homem sendo transformado a cada dia. Mas eu vi esse homem também se doando, irmãos. Eu vi esse homem entrando para o banheiro, sentando e a gente chamando, vem a Vela Regis, e ele lá ocupado, assistindo 5 ministrações por dia, se enchendo da palavra, decidiu fazer o rema. Eu vou estudar, porque, irmãos, o rema é estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Rogério, eu tô ouvindo o irmão Caps. Rogério, eu falei, está ficando mais crente do que eu. E aí o ser cheio do Espírito Santo. Olha só, os apóstolos precisaram, para servir a mesa, para fazer o serviço, eles precisaram separar, e a própria comunidade escolheu, dentre eles, 7 homens cheios do Espírito Santo. Qual o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Pastor, mas precisa, para servir a mesa, precisa ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, deixa eu falar, para você viver nesse mundo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Imagine para servir as mesas. Para você viver nesses últimos tempos, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam. Então eu vi esse homem sendo transformado. Nem pedi permissão a ele para falar dele não, mas ele é meu amigo. Depois a gente conversa no jantar. Porque se expôs ao Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo. E aqui, irmãos, nesse texto está falando de 7 homens, e eu vou falar no nome de 2, que se destacam, mas tem mais 5. Mas esses 2, se você for seguir o texto, do ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, lá em Atos, vamos lá, tá, continua aí mesmo, Atos 6 mesmo. Eu vou continuar o texto, eu li do 3, mas deixa eu continuar aqui, que nós vamos falar um pouco de Estevão e de Filipe. E você vai ver o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, o ser cheio do Espírito Santo não é só a gente ficar orando em línguas, não, também. E você vai entender também como se enche do Espírito Santo. O pastor Alexandre falou aqui esses dias. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ter comunhão com a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com Deus. Sabe, não é viver nesse mundo natural, mas, sabe, irmão, nós estamos aqui só de passagem, mas é como se a gente já estivesse lá. Por quê? Porque o reino de Deus não está lá, está aqui. Sabe, irmãos, o ser cheio do Espírito Santo, as coisas naturais não vão tirar a sua atenção do reino. Estou dirigindo. Eu falei aqui, o dia que eu ministrei aqui, eu sempre fiz jejum, e eu nunca fiz jejum. Vou fazer um jejum, vou sair para trabalhar. Por quê? Porque eu ia me ocupar com as coisas naturais. Todas as vezes que eu fiz jejum, eu me reservava. Por quê? Porque o meu jejum era um jejum de entrega ao Senhor, mas eu estava sempre orando, eu estava me consagrando, eu estava lendo a Bíblia. Porque, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Se eu saio e estou mais no natural, mas, irmãos, eu posso trabalhar, eu posso lavar uma louça, eu posso lavar uma roupa, rocolê para pai, você é bom, e salmodiar o Senhor, e jubilar o Senhor, e adorar o Senhor. Isso, irmão, é se encher do Espírito Santo. Você está em contato direto com os céus e com o Criador. O ser cheio do Espírito Santo não dá lugar para circunstância e situação vir tirar a sua alegria. Porque a sua alegria não depende do que acontece aqui, a sua alegria está no Senhor. A minha alegria está no Senhor. Agora o interessante, todos nós queremos ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas eu vou te mostrar que exatamente chamaram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, por quê? Porque a Bíblia diz aqui que Estevão e Filipe, vai contando a história deles, todos eles manifestaram sinais, prodígios e maravilhas. Quer tocar no enfermo e ele ser curado? Eu sei que é pelo poder de Deus, mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não tem ousadia. Será que vai acontecer? Será que não vai? Cheio do Espírito Santo, você não quer saber o que vai acontecer, você quer saber quem mandou você ir lá tocar. Irmãos, a palavra de Deus, se você não discernir ela espiritualmente, você dá uma loucura. Porque como a Bíblia diz que Jesus estava em comunhão com o Espírito Santo veio e o levou para o deserto.
Ah, irmão, mas o deserto, quem levou foi o Espírito Santo, filho, não foi qualquer um, não. E você está cheio do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo é isso, independente da região, do local, do estado, da situação que você andar. Se vai cheio do Espírito Santo, ei, descanse. A questão não é para onde você vai, a questão é com quem você vai. A questão é quem está nos levando. Circunstância vem, irmãos. Situações vêm. Vamos lá, deixa eu ler, que eu me empolgo e eu quero pular aí no meio de vocês. Isso é Bibi. Oh, aleluia. Vamos lá. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Aleluia. Estevão, homem cheio de fé, não fala homem de fé não, fala cheio de fé. E do Espírito Santo. Então, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Ele não era só cheio de fé, mas ele era cheio também ele se enchia, ele transbordava continuamente. Ele tinha uma vida, era um estilo de vida. Amém? E aqui vai dando o nome, Filipe, e vai dando os nomes dos outros, que eu não vou nem falar, porque eu quero falar só dos 2, amém? Vamos para o 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram-lhe as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia! Deus é bom. Sabe, irmãos, um período da nossa vida, às vezes falta de maturidade, muitas pessoas no nosso meio, no corpo de Cristo, desejam isso aqui. Púlpito, está na frente. E eu estava conversando esses dias com o irmão e falando, rapaz, porque tem uma coisa, é o seguinte, eu já ouvi muito essa história e eu quero compartilhar, só é pastor quem tem ovelha. Só é isso, e aí às vezes você está numa transição, é engraçado, né, porque a Bíblia diz que quem chama para os 5 dons ministeriais não é nem ovelha e nem ninguém, é o próprio Deus. E Deus não chama e te chama. Quando Deus chama, meu irmão, você já é e Ele vai te colocar no trilho, no caminho, e você vai caminhar naquilo que Ele tem lhe chamado. Só que por que eu estou falando isso, que a gente almeja isso aqui? Mas deixa eu te falar, irmãos, eram homens comuns, que se destacavam no meio da comunidade, e eram homens que não tinham púlpito, mas eram homens que a comunidade reconhecia como homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então deixa eu te falar, eles não se encheram porque foram chamados para servir à mesa. Eles tinham uma vida cheia do Espírito Santo, eles tinham uma vida de boa reputação, por isso foram chamados e escolhidos, não pelos apóstolos, mas pela própria comunidade que se destacou no meio delas. O que é isso? No convívio, eles pregavam Cristo. Então qual é a importância, pastor? O que é que eu posso almejar? Irmão, se Deus tem um chamado para você, glória a Deus, almeje. Mas deixa eu lhe falar, quem disse que o seu chamado começa aqui no púlpito? Seu chamado começa na sua casa, o meu chamado começa na nossa casa. O meu chamado começa diante da sociedade que eu convivo, diante da minha família. O ser cheio do Espírito Santo, a responsabilidade minha não é para vir para a igreja. O ser cheio do Espírito Santo, a responsabilidade minha é porque eu sou filho do Deus Altíssimo, porque eu tenho um compromisso com aquele que me resgatou do império das trevas. Meu irmão, o meu compromisso não é simplesmente com o pastor da minha igreja. O meu compromisso é com aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O meu compromisso não é só com a minha esposa, com os meus filhos. O meu compromisso é com o meu Salvador.
Sabe, irmãos, porque se o meu compromisso for só com minha esposa, só com os meus filhos, de ser um bom pai, de ser um bom marido, e não ser um bom cristão, irmãos, eu não vou ser nenhum desses, bom pai nem bom marido. Mas quando eu reconheço, quando o meu compromisso é com quem me libertou, com quem me salvou, irmãos, minha esposa não pode me parar, os meus filhos não podem me parar, a circunstância não pode me parar, nada pode me parar. Eu vou me encher do Espírito, eu vou me encher do Espírito, eu vou me encher da palavra. Circunstância não pode nos parar, irmãos. Agora eu vou te falar, está cheio do Espírito Santo, aí você conduz a sua esposa junto com você, e às vezes ela é até mais cheia do que a gente. Isso aí é independente, mas o bom é que a gente está de mão dada, e aí a gente começa a estar cheio, e vem os meninos atrás cheio, porque, irmãos, pega a referência, pega exemplo, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele não crescer, não se desviar dele. Fica, irmão, querendo construir castelo, fica querendo comprar carro, é lícito, glória a Deus, trabalhe para isso, mas isso não é o significado da minha e da sua vida. Se encha do Espírito Santo, tire tempo com a palavra, tire tempo para salmodiar, tire tempo para louvar ao Senhor em todo o tempo. Sabe, irmãos, a gente estuda a palavra, a gente é muito estudioso da palavra, glória a Deus por isso. Mas eu conheço umas mulheres canela de fogo que às vezes elas não têm muito, mas irmãos, eu vejo umas mulheres se ajoelhando e de repente passando pela circunstância, mas está lá, elas ajoelhadas, Pai, obrigado. Obrigado pelo teu Espírito que habita em mim, obrigado pela tua palavra, obrigado, e essas mulheres se movimentando e a unção de Deus saindo da vida delas, alcançando outras pessoas necessitadas. Não pararam diante da circunstância, não pararam diante da situação, elas creem em Deus, convicção de quem é Deus na vida delas. Ah, alguém quis me matar, eu estou sendo perseguido, porque isso, ninguém gosta de mim. E daí, irmãos, quem criou todas essas coisas, quem criou o mundo, os céus e a terra, Ele lhe ama, Ele deu o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Ninguém me compreende, deixa eu te falar, Deus lhe compreende, o Espírito Santo lhe compreende, Ele é o seu amigo. O Espírito Santo nos compreende. Pai, eu estou tão assim, tão... É porque, não, calma, nós somos da fé. Um osso. Deus conhece a mim e a você no seu coração. Pai, eu estou borocochô, estou triste. Isso não é pecado não, irmãos. Reconheça as suas fraquezas, porque a sua força vem do Senhor. Não estou falando para você andar todo derrotado. Não consigo. Não, tem uma palavra. Tem uma palavra para te avivar. Tem um poder de Deus para te avivar. Tem o próprio Espírito de Deus para te avivar. Mas seja sincero com Deus. Pai, eu estou borocochô, mas a tua palavra é verdade na minha vida. Pai, eu estou borocochô, mas o teu Espírito me avivando. Ei, Pai, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou me sentindo tão fraco, mas eu não estou tão fraco que eu não posso levantar as minhas mãos e te adorar e reconhecer que o Senhor é a minha força, que o Senhor é a minha fonte, que o Senhor é a minha fortaleza. O que é uma mansão? O que é um carro sem paz, irmãos? Me diga. Agora eu vou lhe falar, um telhadinho, um piso vermelho, encerado, uma portinha de madeira, e de repente sua família ali de mão dada adorando ao Senhor, e contemplando a presença de Deus, irmãos. Eu sei que você não deve se contentar, e eu estou falando isso para você entender que não são essas coisas que nos alegram. É muito bom, irmãos, ter uma vida confortável. É muito bom e é lícito. Deus nos fez para trabalhar, para a gente dar um conforto para a nossa família. Mas não coloque essas coisas em primeiro lugar na sua vida, na sua família. Busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus de todo o seu coração. Porque onde você andar, se você estiver cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu estava ali sentado e lembrando. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus de hoje, não mudou. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha é o mesmo Deus. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus.
O Deus que me tirou da vida mundana e transformou a minha vida, transformou a de cada um aqui, é o mesmo Deus. Ele não parou, Ele não para. Nenhuma palavra que Ele lançou sobre a minha vida, sobre a sua família, vai voltar vazia para Ele. Quer manifestar sinais, prodígios? Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, é muito pouco para mim. O que Jesus fez me alcançou e eu ir para o céu. Ah, irmãos, eu quero alcançar minha família. Eu quero alcançar meus parentes, eu quero alcançar meus amigos. Eu quero alcançar, irmãos. E não é só falando, não. É testemunhando o próprio Cristo na minha vida. Vamos lá para Estevão. Eu quero chegar nesse nível aqui de Estevão. Porque ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Cheio de graça e poder, lá no 8. Fazia, por quê, irmãos? Porque ele era cheio de graça e de poder. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então calma aí. Se não está manifestando sinais e prodígios através da nossa vida, então é simples. Eu preciso me encher do Espírito Santo, preciso me encher do poder de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que o poder já habita dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e de você. É o mesmo poder. É, mas está usando, coisa linda? Estou usando. É como, irmãos, eu vou confessar meu pecado para vocês. É como eu vejo alguém num carrão potente. Ah, irmãos, me ajuda, Senhor. Eu tô sendo transformado, mas um carrão potente, de repente, na pista de aceleração, andando a 40, 60. Irmão, dá vontade de orar. Senhor, dá um carro de 1000 para ele. E me dá esse aí, porque esse aí eu sei acelerar. Esse eu sei acelerar. Pastor, mas e a via? Na BR, irmão. Mas você entende, é como, eu vou dar um exemplo mais simples, porque você se escandaliza, mas é só eu que corro. Só eu que corro. E eu gosto de correr, só eu. Esse é só o meu pecado, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo melhor para você não ficar... É como o celular, irmãos. Não adianta me dar um iPhone 13, um iPhone 30. Não adianta, irmãos. Eu só uso o celular para ligar lá o WhatsApp e coisa de banco. Só passar Pix e receber Pix também, viu? Só para isso, não tem essa modernidade, eu não consigo extrair o que o celular me oferece. A modernidade, por quê, irmãos? Não é porque o celular não presta, é porque eu não me interesso em saber o que ele me oferece. E aí a gente precisa, irmãos, estar cheio do Espírito Santo, porque nesse relacionamento com o Espírito Santo a gente vai sabendo o que ele nos oferece. Não, ele só nos oferece salvação. Vamos para o céu e viver uma vida miserável aqui. Não é isso que a Bíblia diz. Ah, não, ele me oferece só eu e minha família ser salva. É isso que a Bíblia diz? Não é. Ah, não, eu vou ficar isolado com a minha família e viver Cristo aqui na minha casa e o resto lá fora que se exploda. Não é isso que a Bíblia ensina. E é pouco, não contém, porque cheio do Espírito Santo você quer sair, você quer manifestar sinais, prodígios, maravilha. Irmão, quando você vê um enfermo, você toca. Quando você vê um mendigo de rua, você quer abraçar, não importa se ele está fedendo, se ele está sujo, porque você está cheio do Espírito Santo. Mas quando você não está cheio do Espírito Santo, está cheio de frescurinha, vai ficar um fedorzinho na minha roupa. Vai. Você está rindo, mas tem muita gente assim, viu? Graças a Deus, não no nosso meio, mas tem muita gente dentro das igrejas, cheio de frescurinha. Oh, aleluia. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Sabe, e foi o que a Isa falou aqui, e foi interessante, irmãos. Eu não sei, mas eu discerni e eu recebi muito. Para mim, se não tivesse nem palavra, eu estava, mas era necessário e foi. Mas assim, irmãos, o que Deus estava fazendo, e o Senhor me mostrando, Ele derramando. Mas, irmão, não é esse derramarzinho que você fica, oh, rababababá. Não, irmãos. É algo que é uma vida contínua. E outra coisa, não é porque Deus está falando aqui que pronto, agora vai para... Não, se você não abrir os olhos, vai passar do seu lado e você não vai ter oportunidade porque você não considerou.
Porque, irmãos, domingo aqui naquele movezão, irmãos, quando eu estatalo meus olhos, tem duas coisas. Ou eu estou quase subindo lá, ou, irmãos, eu vou fechar meu olho para ninguém tirar minha atenção, porque eu quero conectar com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Se eu não consigo me conectar com os olhos abertos, estou falando para você fechar o olho toda vez, tem gente que consegue, eu não consigo. Porque se passar uma mosca e eu com os olhos fechados, irmão, estou tão ligado no que está acontecendo. E é esse poder, cheio de graça que Estevão estava, e cheio do poder, porque era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, ele manifestava sinais e prodígios. E aí eu quero te falar, não quero ler o texto todo, porque eu quero pular para outros ali rapidinho, para você entender, para dar base bíblica. Aí você vai ver a história de Estevão, aí de repente, ele falando de Jesus, falando de tudo, se levanta falsos testemunhos. E ele é levado até o Sinédrio. E aí a história vocês já sabem, e eu quero só continuar, dizer quando de repente ele foi apedrejado. Mas a Bíblia diz, lá em Atos, aleluia, Atos 7:54. Aí deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que ele foi escolhido, ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele falando de quê, irmãos? Ele não estava falando, ele não estava vivendo uma vida de pecado, porque eu vou falar uma coisa, às vezes você fica andando em condenação porque alguma circunstância chega para você e você foi ensinado que é porque você está numa vida de pecado. Não, irmão, você vivendo uma vida santa em pecado, a circunstância vai chegar, coisa linda. Boa notícia para você, cadê os amém? Então, parta para a glória. Ninguém quer ir para a glória agora, né? Mas circunstância vem. Ele não estava levando uma vida de qualquer jeito, não. Ele estava levando uma vida cheia de fé e cheia do Espírito Santo. E ele estava falando, pregando Jesus. Mas se levantaram falsos testemunhas. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado. Irmão, por isso que eu digo que eu quero chegar no nível de Estevão. Olha só o que é que fala lá. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rinhavam os dentes. Rinhavam contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha só, irmãos, mas Estevão, olha só, Estevão passando por uma circunstância, uma situação, e não é uma situação de repente eu não poder trocar de carro esse ano. Não é uma situação porque eu não posso levar os meus filhos para a praia esse ano. Não é essa situação. A situação aqui era de vida ou morte. A situação aqui era de vida ou morte. Mas porque Estevão era cheio do Espírito Santo, o que é que ele fez? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estavam à sua direita. Sabe, irmãos, eu sei que é uma experiência dele, foi algo que aconteceu com ele. Pastor, o senhor já viu anjo? Estou olhando para um bocado. Mas anjo celestial, nunca vi. Mas já viu o mundo espiritual aberto e demônio? Já. É engraçado, mas o homem é de Deus e viu, foi em vez de ver o anjo, viu o demônio. E eu vou discutir com Deus que ele quis me mostrar no mundo espiritual, irmão? Mas porque ele era cheio do Espírito Santo, quando ele fitou os olhos para o céu, olhou para o céu, ele viu o Senhor à direita de Deus. Isso quer dizer que diante da circunstância, diante de toda a ameaça que ele estava passando naquele momento, irmãos, deixa eu te falar, ele não olhou a ameaça que ele estava sofrendo. Ele foi olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele olhou para o céu. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. E ele contemplou o próprio Deus e Cristo à destra do Pai. Eu vou lhe falar, irmão, se eu e você estiver cheio do Espírito Santo e nós contemplarmos essa visão, eu duvido, se eu e você quer ficar aqui. Duvido. Eu amo minha esposa, eu sou apaixonado pela minha esposa. Quem me conhece sabe, eu sou arriado os 4 pneus e ando com 2 step, mas não aguenta. Mas ela não me segura aqui. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha família. Mas se eu tiver uma visão dessa, irmãos, pode vir. Eu só peço, eu me dê uma visão dessa, que aí fica mais fácil de eu
Eu quero subir. E foi isso que Estevão teve, que ele viu, essa visão. Agora eu te pergunto, vamos lá, o que é que nós estamos vendo? Estamos nos preparando para o ano, está findando o ano. E é motivo de gratidão. Ah, pastor, mas eu não alcancei aquilo, não alcancei aquilo. Ei, está respirando? Ei, não passou 17, não passou 18, nem a 19 lhe pegou. Eu estou falando da Covid. Não lhe pegou. Eu sei que muitas pessoas foram, infelizmente, acometidas desse mal. Mas, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Isso nos chamou a atenção, mas quantas pessoas, e eu não estou falando mal da pessoa, mas quantas pessoas estão morrendo na beira dos hospitais aí por mau atendimento ou por nem atendimento, que não se falam. Cadê a minha e a sua compaixão? Aí a gente focou porque o diabo nos levou para focar só nessa desgraça dessa Covid-19, mas está acontecendo. E eu e você estamos aqui, firme, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, com a nossa família bendita no Senhor. Então o que é o não trocar de carro? O que é não dar uma viagem final de ano? É muito pequeno, irmãos. Pelo que o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Domingo quem estava aqui viu o pastor Alexandre falando. Você vai viajar de carro e de repente, porque ele estava ensinando as 3 formas do Espírito Santo falar conosco. Irmão, é tremendo demais. Irmão, aqui você só não cresce, só não caminha, porque eu vou falar. Ah, mas eu já ouvi isso 10. Irmãos, é bom você ouvir o resto da sua vida. Porque eu ouvi isso no início da minha convenção, há quase 30 anos, há 20 e tantos anos atrás, e vou lhe falar, até hoje é vida para a minha vida. E ele, domingo aqui, ele falou de como o Espírito Santo fala, e se você vai viajar, e o Espírito Santo fala para você, traz uma impressão, traz algo para você, não vai de carro. Ele está te dando livramento, e eu gritei, pode te dar umas passagens. Por quê, irmãos? Eu falei para ele, porque aconteceu comigo, eu ia viajar agora, terça-feira, de carro. E aí meu filho ia depois, o mais velho ia depois, e eu fui comprar umas passagens para ele, e estava barato, estava caro, estava barato, estava caro. E quando eu fui na sexta-feira, o Espírito Santo falou, aquieta. No sábado de manhã, quando eu acordei, o Espírito Santo abra, ainda me deu a companhia. Vou fazer aqui depois eu resolvo com eles. Abri na Gol, estava uma promoção final de semana. E aí, de repente, esse aqui, minha esposa se alegraram, e eu fui e comprei as passagens de volta de avião, e assim se resolveu. E o pastor Alexandre pregando aqui, falando de um livramento. Mas, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando eu cheguei no caminho daqui para minha casa, o Espírito Santo começou a falar comigo, filho, muitos eu livro, mas deixa eu te falar, com alguns eu tenho um xodó. Sabe, irmãos, o cuidado de Deus, não era me livrando na estrada, não, era o cuidado xodó de Deus com a minha esposa, com o meu filho, que eles andam comigo, mas quem gosta de dirigir, quem gosta de correr sou eu. Mas 2 dias viajando na BR, pegando esse Nordeste aqui, Piauí, dormindo na estrada, e o bonitão aqui andando a 160, 180, pode gravar no YouTube. Na BR, estrada boa. Aí Deus vai, irmão, com xodó, para os meninos não ficarem tensos. Pastor, o senhor faz. O xodó de Deus. Deus gosta de nos mimar. Agora deixa eu te falar, por que eu desfrutei disso? Porque escutei a voz do Espírito. Eita, pastor, tu é cheio do Espírito Santo. Estou me enchendo. Então, eu preciso melhorar mais ainda. Não fique me olhando aqui. Eita, homem, não, eu estou melhorando. Isso aqui está me pegando hoje. Essa palavra está me alimentando. Preciso mais salmodiar. Preciso mais louvar. Preciso mais agradecer. O tempo todo. E me encher mais, e me encher mais, e me encher mais. Não pare não, irmãos. Amém? E é tão interessante que a Bíblia relata de Estevão, depois você lê em casa esse texto, a Bíblia vai relatar de Estevão que ele foi apedrejado. Saulo estava lá olhando, irmão, Saulo, o que hoje a gente conhece como Paulo, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, vamos lá, deixa eu ler, o 56.
e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. 57. Eles, porém, chamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, Saulo de Tarso. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. É tão interessante aqui que a gente vai ver no texto lá no Novo Testamento, os discípulos entrando com Jesus na cidade, e de repente eles passaram por uma situação, os discípulos: Senhor, o que é que a gente pensa para mandar fogo do céu? E Jesus pergunta: por que vocês estão andando? Que a nossa intenção, irmão, Deus é justiceiro. Não, irmão, Deus é amor. Ah, mas a justiça divina, essa não falha. Falha não, irmão, porque a Bíblia diz o seguinte, que, ei, quem está em Cristo é filho, quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Quem vive nas trevas já está condenado, irmãos. Quem vai fazer o que mais? O papel de Cristo vir ao mundo não foi julgar o mundo, foi salvar o mundo. Então quem reconhece Jesus é salvo. Aí eu e você como cristão está pedindo, achando que Deus é Thor com martelo. Não, irmão, Deus é amor. Agora, um homem cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, irmãos, irmãos, o que ele tem a fazer? Eu entrego o meu espírito a ti, Senhor. Mas ele só falou isso: eu entrego o meu espírito a ti, porque ele teve aquela visão dos céus, de Deus e do Senhor Jesus à destra do Pai. Então, ajoelhando, chamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Então, olha só, irmãos, Estevão sendo apedrejado, ele pede ao Senhor para não imputar o pecado daquelas pessoas que estavam apedrejando. Você compreende isso? Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Aí às vezes a esposa da gente faz uma raivinha na gente, não sei se é só a minha. Deve ser. E aí de repente a gente fica emburradinho, fica de bico, de mal. Coisas de família, coisas de relacionamento é uma construção, uma edificação. Adianta não, irmãos. Não adianta, porque, irmãos, é melhor, irmãos. É melhor você fazer isso aqui. É você estar cheio do Espírito Santo e entender que sua esposa tem limitações, você tem limitações, e eu e você e sua esposa precisam do Espírito Santo, precisam de Deus, precisam da palavra. Precisa da palavra. Porque se você está cheio do Espírito Santo, você fala: Senhor, não imputes isso a ela, não imputes isso a ela não, porque ela não sabe o que está falando, ela está chateada. E às vezes ela está chateada, não é nem comigo, é os hormônios que está pipocando, que eu não compreendo, não entendo, mas tu conhece ela, Senhor. Me dê força, me ajude para me compreender e para mim me manter íntegro nesses 7 dias, em nome de Jesus. Aonde o hormônio dela, o temperamento dela muda, aonde ela fica mais nervosa, aonde quando você vai falar eu te amo, ela está achando que você está falando que odeia. Me ajuda, Senhor. Não leve isso em conta ela não, você sabe das pelejas que ela passa. Da mesma forma o esposo, a esposa. Da mesma forma o esposo. Senhor, não leve a sério isso dele não, ele fez isso aqui, mas, ei, Pai, eu creio na mudança dele em nome de Jesus. Isso é cheio do Espírito Santo. Discutiu. Irmãos, eu estou falando de mim, porque eu novo, casado novo, eu ficava emburrado se eu tivesse errado. Ainda me pedia perdão e eu ficava emburrado, dormindo de conchinha, 3 dias de costa para ela. Ô, bicho besta! Pela imaturidade. E a esposa, eu errado, e a esposa: Rogério, me perdoa. Querendo dengar e eu besta, bicudo, infantil. Porque, irmão, eu tive que me expor a palavra, eu tive que aprender a como me conduzir, eu tive que me encher do Espírito Santo, eu tenho que me encher do Espírito Santo até hoje, continuamente. Porque, irmãos, eu preciso estar cheio do Espírito Santo para me ter essa maturidade. Senhor, não impute esse erro a fulano nem a ciclano.
Que a gente, irmãos, não veio para condenar o mundo, Cristo não veio para condenar e a gente só quer apontar o dedo. Está errado, está errado. O evangelho não é para apontar o dedo, não é para apontar suas falhas, o seu defeito. O evangelho é transformação, o evangelho é vida. O evangelho é transformação de vida. Quem aponta o dedo são as pessoas aí fora. Você está errando nisso, você está errando naquilo. Mas você nunca vai ler a Bíblia para a Bíblia dizer você está errado nisso, está errado naquilo. A Bíblia vai te ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho vai te ensinar o caminho. Quem decide andar nele é você ou não. Sou eu ou não. Deixa eu correr porque o relógio é contra o meu ministério. Está difícil, irmão? Está passando por alguma circunstância, alguma situação? Se encha do Espírito Santo. E não é uma questão só para se livrar da circunstância e da situação. Não, não. É um estilo de vida, irmãos. É um estilo de vida. Deixa eu te dar algo aqui bem interessante. Eu vinha dentro do carro e lembrando disso, olha só para você ver. Isso acontece com qualquer um da gente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Fui fazer a barba. E vou contar aí para uns machos aí para ver se anima eles. Eu faço a barba aqui, é na pinça, viu? Ou na linha. E aqui embaixo. Tem uns homens que já me olhou de pá virado. Ei, mulheres, não vão pedir os esposos para fazer isso não. Isso foi uma decisão minha. Eu fui fazer a barba e chegou uma irmã de bicicleta. E essa irmã, ela tinha comentado com a gente que ela trabalha, ela é professora de vôlei e dá aula aqui na ABB. E ela vem da QNL de Taguatinga todo dia, de bicicleta e volta de bicicleta. E a aula acaba 10h30 da noite. E ela volta, às vezes chega em casa 1h. É perigoso e tudo. E ela comprou uma motinha e andando na motinha o Espírito Santo falou, ei, tá errada, sem habilitação. E ela falou, Senhor, me perdoa, eu não vou andar de moto até eu tirar minha habilitação. E ela deu entrada na habilitação. E ela chegou lá e a gente cortando, arrumando o cabelo e eu tirando a barba. E ela chegou. Irmãos, eu vou te falar, as mulheres acho que vai saber mais do que é tirar na pinça e a barba, o cabelo grosso, mas eu já me habituei. E eu lá sentado e aquela menina tirando na pinça e eu lá. Mas quando você está ligado aí, ela falando com minha esposa, e de repente ela falou, ai, estou muito triste, me abateu e tal. Por quê, menina? Porque eu fui fazer o teste para tirar a habilitação de moto, e o Senhor falou comigo que não era para mim fazer, era a última mesa do ano, e falou para mim não fazer. E a moça da mesa, não, faz, é a última mesa, é a última mesa, é a última mesa. A moça da autoescola, é a última mesa, faz. E ela deu ouvido mais o que a menina estava falando do que o que ela tinha ouvido do Espírito Santo. E ela estava borocochô, irmãos, porque ela foi reprovada. Era uma motozinha velha que tinha lá, e deu uns trancos, era o último ano da moto, e ela devia ter obedecido o Espírito Santo de fazer só o começo do ano agora. Devia ter esperado. E de repente essa menina, ai, mas eu estou assim. Irmãos, e aquela pinça arrancando na hora. Eu falei, ei menina, tu deixou de ser filha de Deus? Não. Tu deixou de ser mais do que vencedora? Não. Tu deixou de ser chefe? Não, pastor, não. Eita glória. Saiu, irmãos, depois mandou uma mensagem para minha esposa. Olha, eu estava lá para baixo, eu estava borocochô, mas aquela palavra me alinhou quem eu sou. Eu falei, menina, tu vai deixar uma habilitação tirar tua alegria no final do ano? E ela mandou uma mensagem para minha esposa. Sabe, irmãos, você está cheio do Espírito Santo, é isso. Você está ligado para socorrer o próximo. Você está ligado para você ser instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Porque às vezes, irmãos, o diabo está vindo com as besteiras, entristecendo o povo de Deus. E Deus te levanta como boca dele aqui na terra para ei, para! Teu marido está bem? Tá. Teus filhos estão bem? Tá. Tu é vencedora? Sou. O que é uma habilitação? Peça perdão a Deus, minha filha, porque você você não obedeceu a voz dele. Peça perdão, se arrependa. E o ano que vem, vá. Aleluia. Deus é bom. Vamos lá. Continuando aí. Eu acho que eu vou me adiantar aqui, não vou falar de Filipe não. Leia Filipe em casa. Atos 8. Vai falar de Filipe, quando Filipe foi levado à estrada atrás do eunuco.
da rainha etíope. E aí ele estava lendo Isaías, eu vou só rapidinho para vocês entenderem, lendo Isaías, mas a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo também. Ei, a Bíblia ainda relata no texto de Atos 8, que Filipe, depois que pregou, depois que falou, que pregou, ele correu. Você está lendo o quê? Isaías 40, tal, e ele vai tal. Ei, não foi Filipe, olha irmãos, isso é poderoso demais, irmãos. Não foi Filipe que chegou e falou, ei meu irmão etíope, agora eu já preguei Jesus para você, embora, tem que ser batizado, tem que ser batizado. Não, irmãos. Porque a palavra foi pregada. Porque Cristo foi pregado e foi entendido pelo etíope. A Bíblia diz que o etíope pediu, Filipe, um poço de água ali, me batiza ali. O que é que impede? O que é que me impede de ser batizado? Não, eu tenho que fazer um curso de 88 dias. Eu tenho que pegar uma aula de não sei o que. Não, eu tenho que me consertar. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Venha do jeito que está, porque deixa eu lhe falar uma coisa, quem vai nos consertar é a palavra, quem vai nos consertar é Cristo. Não, eu ainda estou com umas falhazinhas, irmão, se fosse umas falhazinhas eu nem estava aqui em cima, porque eu não sou perfeito. Agora, irmãos, eu vou lhe falar uma coisa, conhecendo a verdade, conhecendo os princípios, irmão, aí é muita vergonhice eu subir aqui de qualquer jeito, é diferente o que eu estou falando. O que eu estou falando é para você não deixar o diabo ficar botando na sua cabeça uma perfeição que você não vai alcançar, a não ser na glória. Mas eu vou te falar, irmãos, viver uma vida santa, separada para o Senhor aqui, é possível se você estiver cheio do Espírito Santo, se você se render à palavra, se você reconhecer Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque eu vou falar as necessidades que você tem, eu também tenho, às vezes são diferentes, mas são as necessidades. Mas eu decido me encher do Espírito Santo. Ei, me enche, Senhor. Irmãos, eu fui de uma época, eu me converti de uma época. Vem, Espírito Santo, me enche. E eu vazio, irmãos. Mas eu aprendi, irmãos, que a Bíblia não manda o Espírito Santo me encher. A Bíblia diz que é eu que tenho que me encher dele. Amém. Abra comigo aí em Efésios 5, vou lá. Eita, glória! Se encha do Espírito Santo, irmãos. Bora, Bibi! Sabe, irmãos, o dom é irrevogável. Ah, pastor, eu tinha uma vida fervorosa no Senhor. Esfriei, estou capengando. Quem diz que Deus não pode te avivar? Quem diz que o Espírito Santo não continua habitando dentro de você? Ei, o Espírito Santo não vai e vem. O Espírito Santo faz morada. Reconheça Ele, que Ele habita dentro de você. E você vai ver Ele lhe avivar. Ah, é porque eu esfriei, eu pequei, Ele saiu, Ele foi embora. Mentira de Satanás, irmãos. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele lhe tem como precioso. O Senhor lhe tem como a primícia da sua criação. Você não é qualquer um, não. Você não é um... Deixa eu achar aqui. Senão eu tenho que me conter, irmãos. Que eu sou matador de gigante, irmãos. Eu sou matador de Golias, de cabeça grande. Então eu sou assim mesmo. Achei a palavra. Você não é um abandonado pelo Espírito Santo. Você nunca foi abandonado por Deus. Deus nunca nos abandona. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eita, Pai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Deixa eu te falar algo. Não interessa a mim e as suas experiências que tivemos. O que interessa é quem Ele é. O que interessa é o amor que Ele tem por você. O que interessa é o amor que Ele tem por mim. O que interessa é que Ele não é um visitante, Ele é um morador. Você é templo do Espírito Santo. Ele nunca te abandonou. Ele continua fazendo morada dentro de você. Agora o que precisa? Reconheça, considere-o. Sabe, irmãos, quem me conhece? Minha cunhada e meu cunhado, o pastor Zé Carlos, o Avelar, que é meu amigo,
Renato, Vanessa e algumas outras pessoas que me conhecem, a minha vida. Sabe que eu sou isso aqui no púlpito, eu sou embaixo, eu sou... Mas quem me conhece sabe, irmãos. Irmãos, eu vou lhe falar uma coisa. Pensa num caba que fica todo desprovido. Eu já falei isso aqui no púlpito. Eu fico todo desconcertado quando eu não estou com minha esposa, irmãos. Eu sei que a minha vida é de Deus, eu dependo, mas eu sou dependente daquela mulher para estar junto, no sentido... Eu não sei desenrolar. Esse negócio de me chamar para pescar, eu já falei aqui, para viajar sozinho, sem ela, irmão, eu sou um grudinho com ela e ela comigo. Mas nós fomos construindo, nós fomos construindo essa intimidade. Não é que a gente não vive um sem o outro, não é isso. Mas aquele grudinho, aquela coisa. E eu vou te falar, irmãos, é isso que eu estou falando para mim. Nessa noite, é isso que eu estou falando para você. Sabe, seja esse chamega, esse grudinho com o Espírito Santo. Compreenda que você e ele, sabe, tem essa conexão. Sabe que você pode se expor e falar, pai, eu estou me sentindo, Espírito Santo, eu estou me sentindo um pouco triste. Quando de repente o Espírito Santo é o nosso consolador, nosso ajudador, de repente ele te dá uns salmos no teu coração, ele te traz um hino, um cântico espiritual, ele te traz algo que você começa a salmodiar ele, e a alegria do Senhor é a nossa força, começa a nos inundar, começa a nos tomar de tal forma, irmãos. Aí você vai ver que você é dependente do Espírito Santo, que você é dependente do relacionamento com o Espírito Santo, que você, sem ter relacionamento com ele, você pode até carregar ele dentro de você. Ele pode estar até aí dentro, mas deixa eu te falar, você fica capiongo, borocochô. Isso é coisa de nordestino. Minha esposa não está aqui hoje porque está de plantão. Mas nós somos um grudinho, os meninos sabem. Meus meninos já falam, pai, vai. Semana retrasada nós fomos para Pirinópolis. E eu quis levar o mais novo. Não, vamos namorar. Foi graças a Deus, esses meninos já estão entendendo as coisas. E fui só eu e ela. Falei, oh, aleluia, meu filho, fica com a vovó. Aí sabe, irmãos, a gente ri, e a gente assim, mas deixa eu te falar, tem momentos, irmãos, por mais que eu sou grudado com minha esposa, que minha intimidade, minha comunhão com Deus e com o Espírito Santo tem que ser só eu e ele. Sabe, tem momento que a minha esposa tem que falar, ei, Rogério, ou eu mesmo discernir e falar, Ina, fica aí que eu vou sozinho, agora o meu bate-papo com o Espírito Santo, não, tem que ser tudo, não. O que eu estou te dando um exemplo, que meus filhos hoje entendem, vai pai, vai sozinho com minha mãe, vão namorar, vão isso, e ainda dão uns conselhos, bom. E a gente precisa desenvolver isso com o Espírito Santo. Por mais que a gente seja grudado com o nosso cônjuge, por mais que a gente tenha intimidade, mas um relacionamento com o Espírito Santo é você e o Espírito Santo. Sabe, deixa eu falar para algumas pessoas aqui, sabe, irmãos, não tem nível. Eita, que minha esposa é do fogo, eu sou apagado, um osso. Não tem nível não, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo se relaciona com você. Da forma que você se expõe a Ele, da forma que você se expressa a Ele, da forma que você se entrega o seu coração a Ele, Ele conhece o seu coração. Eu sei que nem todos os homens vai ser esse motor como eu sou acelerado. Eu estava falando para um amigo meu, eu falei, eu construo uma cidade dormindo. Se eu dormir 4 horas da manhã, tiver que acordar 5, pode me dar uma pá, um carrinho de mão e cimento que eu boto nas costas e vou caminhar. E vou fazer o que tem que fazer. Eu sou assim, mas nem todo homem é assim. Aí já tem os pacificadores. Ah, irmão, não me leva para negócio de onde tem confusão não, que tem que ir os pacificadores, deixa eu na retaguarda. Intercedendo, Pai, em nome de Jesus, sabedoria para esses homens pacificadores. Porque eu sou de lá e resolver. Pastor é brabo? Não. É a minha personalidade. E às vezes a gente fica misturando personalidade com comunhão, com intimidade com o Espírito Santo. Não tem nada a ver isso. Se você é contido, o importante é você ter comunhão com o Espírito Santo. O importante, homem, é de repente sua mulher está lá, e você está lá, Pai, obrigado. Obrigado pela minha família. Eu reconheço o Senhor como o Senhor desse lar. Eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Pai, obrigado porque eu sou obediente à tua palavra. Ei, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Pai, obrigado, eu te louvo, eu te agradeço.
E de repente está tua esposa lá, Jesus é bom, e você, não, como eu, não tem uma voz boa, e você às vezes não canta como ela, mas no seu coração, e na sua boca ali, baixinho você está, Pai, obrigado, Jesus é bom, Jesus é bom. Ninguém nem está te ouvindo, mas tu está falando, Jesus é bom. O que você não pode é ficar com a boca fechada. E com a cara emburrada. Porque eu vou falar, irmãos, ninguém cheio do Espírito Santo fica com a cara de borocochô. Vamos lá. Vamos. Meu Jesus da glória. Irmãos, eu acredito que nessa chuva, do jeito que está ali, ninguém vai embora, porque ninguém vai se molhar. Principalmente os pais que estão, as mulheres, o Avelar ajudando. As mulheres com cabelo e os pais que estão com criança. Ninguém vai, ó, a chuva, como é que está? É bênção. Obrigado, Senhor. Me ajuda. Manda chuva, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Efésios 6. Aleluia. Eu amo essa igreja, amém? Quem me conhece sabe, eu venho lá da sede de Taguatinga, estou em transição de mudança, estou indo para outro estado. E devido minha esposa ser irmã da Isva, a gente conversou com o pastor Joselito e quis passar esse período de transição aqui para estar. Até porque as duas irmãs nunca ficaram longe, junto, assim, distante, né? E a gente quis ver isso no nosso coração, a gente quis estar esse período aqui. Mas quero agradecer desde já e dizer que eu me sinto amado e vou levar vocês junto comigo. E eu creio, irmãos, desses dias que eu pisei nessa terra aqui, não foi eu que trouxe a bênção, não. Eu fui abençoado porque pisei nessa terra. Porque tive a oportunidade de compartilhar um pouco de Cristo com os irmãos. Então, que vocês possam continuar fervorosos, compreendendo daquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês, na liderança dessa igreja, no coração do pastor Alexandre, da Isva, pastor Zé Carlos e toda a liderança. E que vocês possam entender, irmãos, cheios do Espírito Santo, alcançando. Eu sei que o diabo nunca deixou e nunca vai deixar de perturbar. Mas eu vou te falar, irmãos, tem os que andam desprotegidos e tem os que andam protegidos. E eu vou falar, irmãos, eu e você que escolhemos andar protegido. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero sempre estar guardado com o Senhor. Mas sabe, irmãos, que esse guardado não é quando a gente é criança que o pai da gente pega a gente e protege. Esse guardado, irmão, é porque eu conheço a perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a minha família. Esse guardado é porque eu renovo a minha mente na palavra de Deus e vou conhecendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Isso é me guardar. Amém? Efésios 5, 18. Aleluia. Deus é bom. Ô glória. Aleluia. Vamos ver a partir do 15, por favor. Pode botar a partir do 15? 5:15. Amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são... Estava falando ontem, e é interessante isso que eu vou falar. Quando a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno, eu já falei isso aqui. A Bíblia não está falando, porque a Bíblia diz que os céus são do Senhor e a terra Deus deu aos homens. Quando a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno, a Bíblia está falando do sistema. Não está falando da terra, a terra é nossa. O diabo vai ter terra, não construiu nada, não criou nada, o que é dele? O sistema. E aí quando eu te digo remir o tempo, porque os dias são maus, eu quero te falar, irmãos, que quando a gente se expõe à palavra e conhece a palavra, deixa eu só te dar um aqui. Às vezes a gente fica, Senhor, isso é por falta de conhecimento. Amém? Não estou julgando ninguém, não estou... Senhor, acaba com a corrupção no Brasil. Olha a diferença. Senhor, acaba com a corrupção no Brasil. Senhor, coloca homens íntegros, cheios da tua palavra,
coloca governantes tementes ao Senhor. Mas a corrupção vai acabar? Porque é uma questão de sistema, não tem nada a ver com... E o sistema já é do maligno. Não sei porque eu falei isso, mas me entenda o que eu quero trazer para mim e para você. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente procura renovar nossa mente na palavra, conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando a gente se expõe ao Senhor e vai conhecendo a palavra, irmãos, a questão não é eu e você ter errado, a questão é eu e você continuar no erro pela ignorância. E é por isso que fazer o Rema 2 anos, é por isso que congregar numa igreja local, é por isso que se expor à palavra, ter comunhão com Deus na minha casa, na sua casa, ler a Bíblia, é isso que vai nos trazendo conhecimento da perfeita vontade de Deus para mim e para a sua vida, e vai nos trazendo sabedoria para nos conduzir. Vamos lá. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está vendo que a Bíblia fala que não é Ele que nos enche, mas somos nós que nos enchemos. Enchei-vos do Espírito. Como? Aí ele vai dando. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vou quebrar umas vacas aqui. Quebrar uns biscoitos, como dizia o pastor Bud. Irmãos, nós estamos falando de ser cheio do Espírito Santo. Por falta de conhecimento, muitas mulheres vivem debaixo de um jugo da submissão, por mau entendimento e porque o marido, não, mulher, está aqui na Bíblia, ainda pega a Bíblia, está aqui na Bíblia. A Bíblia diz para você ser submissa. Submissa. Não é debaixo não, irmão, é submissão, é do lado. Sobre uma missão. E aí, escute só, mas a Bíblia, e o marido nem mostra, ele tampa com a mão, né? Marido, amai as esposas como Cristo amou a igreja, ele tampa, só mostra aqui. Seja submissa. Mas, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. A minha esposa fala, é muito fácil uma mulher se submeter a um homem cheio do Espírito Santo, que ama a Deus. É muito fácil. Porque qual a missão do homem? Conduzir a sua família aos caminhos do Senhor, em segurança, em integridade. E a mulher é o quê? Minha auxiliadora. Porque, irmãos, deixa eu lhe falar, nem eu nem você, nem homem, nem mulher, nem a gente, nenhum da gente que é mais inteligente que Deus. A Bíblia dá um texto básico para a gente lá em Gênesis, que a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, irmão, deixa eu lhe falar, se a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que eu estivesse só, me deu o quê? Uma escrava. Me deu o quê? Uma mulher para mim, epa, aqui comigo. Não, ele me deu uma ajudadora, uma auxiliadora. E a Bíblia diz que, a mulher se submete. Mas o que eu estou trazendo isso aqui? Veio o meu coração. Não é caso, isso aqui é bom a gente aprender. Pastor, tu tem quantos anos de crente? Tem vários anos de crente, precisa estar ouvindo isso aqui. Mas quando esse texto fala aqui, irmãos, eita Pai bom, aleluia, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a Bíblia não está falando só de marido, a esposa, a mulher, e nem de ovelha, a pastor, não, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Olha só, sujeitando-vos uns aos outros no temor de... O que é que eu quero te ensinar com isso hoje? Isso aqui é para quem está cheio do Espírito Santo. Essa questão de sujeitando uns aos outros no temor de Cristo é respeitando. É respeitando, independente da posição. Não, é porque ali é ministro, a paz do Senhor, o pastor ministro. Ali é o diácono, passa que nem olha pelo diácono. É porque o irmão não canta, a irmã canta muito bem, igual um canarinho. Oh, que irmã abençoada, aleluia! O irmãozinho que às vezes está ali contido, mas é o irmãozinho que na madrugada está de joelho orando pela igreja local.
É o irmãozinho que às vezes não sabe falar nós vamos, ele fala nós vai. Mas é o irmãozinho que quando abre a boca e fala Deus é poderoso, Deus, ei irmãos. Estamos falando de ser cheio do Espírito Santo. Continua a chuva, Senhor. Está muita chuva ali, irmãos. Não tem guarda-chuva para levar todo mundo no carro. Não adianta querer sair. Então, esse sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, isso é muito interessante, porque isso nos equilibra a respeitar a limitação de cada um. Porque, irmãos, eu vou lhe falar uma coisa. A gente pode, às vezes, ver algumas coisas e não concordar, porque a Bíblia não concorda. Mas a Bíblia não nos chamou para apontar o erro de ninguém. Precisa de ajuda, meu irmão? Estou aqui à disposição. Vou falar de mim, tá? Mas não, a gente já quer um relatório. Ei, irmão, como é que tu tá? Como é que tu tá levando tua vida aí? Me dá aí a fita aí. Me diga que eu estou muito interessado em te ajudar. Eu só quero saber da vida do irmão. Quem quer ajudar não pergunta, irmãos. Vai e faz. Isso é igreja. Irmão, se souber o poder do que é uma igreja local. Aleluia. Abra comigo para a gente finalizar. Agora eu vou finalizar, pastor. Atos 16. Deixa eu te dar algo aqui. Aleluia. Essa aqui é uma história bem conhecida. Eu estou te falando de algo que quando a gente fala está cheio, como lá em Efésios 5, 18 foi falando, está cheio do Espírito Santo e como se encher, salmodiando, louvando, cantando, agradecendo ao Senhor. Aqui em Atos 16 vai dar o relato de Paulo e Silas, que estavam presos no cárcere e amarrados, e é tão interessante, irmãos. Deixa eu ler aqui. Aleluia. Deus é bom. 16, 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unânimes contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Não era só botar no cárcere, não. Deram ordem para que o carcereiro guardasse eles com toda a segurança. Fique de olho. Você está vendo, irmãos, que pode fazer o que quiser, pode botar 1000 soldados dentro de uma prisão lhe guardando a mim e a você. É isso que fizeram para ele, guarde eles. Olha, tem uma ordem para você guardar eles. Não é só trancar eles lá na grade, não. Guarde eles. Vamos lá. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Oh, medo danado de Paulo sumir com Silas. Trancaram, botaram os pés dele, amarraram os pés dele no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a... Por volta da meia-noite. Não tem nada a ver com orar não, viu, irmão? Não espere da meia-noite, não. Circunstância chegou, qualquer horário. Mas o que eles fizeram? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Deixa eu lhe falar algo aqui bem interessante, porque o Senhor vem ministrando isso hoje à tarde no meu coração, e eu quero falar isso porque a chuva está baixando, porque é hora de acabar mesmo. Mas deixa eu lhe falar o que veio isso no meu coração. Está vendo que quem estava preso, quem tinha sido açoitado era Paulo e Silas, eles tinham sido colocados no cárcere, os pés deles tinham sido acorrentados ao tronco, mas a Bíblia diz que quem orava e louvavam era Paulo e Silas, e os companheiros de prisão não eram que eram amigos que tinham sido presos, não, estavam lá já presos, pessoas que estavam presas lá, escutavam. Eu quero que você fique com isso aqui. Ei, deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente está passando por circunstância, situação, que a nossa posição como cristão é orar e louvar a Deus.
E as pessoas que estão ao nosso redor, vendo aquilo, elas são participantes dos cárceres abertos, das coisas acontecendo. E escute só, que aquele que foi chamado para guardar Paulo e Silas e não deixar eles fugirem, a Bíblia relata que enquanto os companheiros de prisão escutavam, a Bíblia não diz que eles estavam louvando também. Ei, eu e você não precisamos, mas fulano tem que orar comigo, fulano tem que adorar comigo, fulano da minha família, meus meninos. Irmão, quem tem que começar é você. Quem tem que começar sou eu, bora aqui, himna. Ah, mas meus filhos não querem saber de ir para a igreja. Não interessa, himna, vamos aqui. Vamos levantar a mão. Pai, obrigado, eu creio nesses meninos, servindo ao Senhor, crescendo na graça do conhecimento. Pai, obrigado. Daqui a pouco, irmãos, a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a orar. E de repente... Agora deixa eu te falar, como é que você se enche do Espírito Santo? Salmodiando, louvando. O que Paulo e Silas foram fazer? Orar e louvar. Nenhuma circunstância, nenhuma situação que não estava muito boa para eles não. Mas deixa eu te falar uma coisa, não era a circunstância e a situação que ia para Paulo e Silas. Independente do que eles estavam vivendo, eles estavam ali. E a Bíblia diz, de repente, irmãos, veio um negócio, as portas se abriram. De repente, irmão, de repente, algo do Senhor. E a Bíblia diz que nenhum dos que estavam ali saíram. E o carcereiro já estava com a espada. E Paulo, para que nenhum fugiu. Nenhum. Irmão, você sabe o que é isso? Você compreende? Você entende? Que não é pela minha força, não é pela sua força, não é porque você conhece, porque você sabe, porque eu conheço, porque eu sei. Não. O meu e o seu papel é fazer como Paulo e Silas. Vamos orar. Vamos adorar o Senhor. Deixa Deus fazer. Deixa Deus restaurar a tua família. Deixa Deus restaurar o teu casamento. Deixa Deus falar com o teu filho. Deixa Deus falar com o teu marido. Deixa Deus. O meu e o seu papel é levantar as mãos, orar e adorar e louvar ao Senhor. Pai, eu creio. Você não me deu um casamento para me viver de qualquer jeito. Você não me deu um marido para eu perder para o mundo. Você não me deu um filho para eu perder para o mundo. Você não me uniu com a mulher para me maltratar ela. Você não me uniu com o homem para me desrespeitar ele. Pai, eu creio na transformação da nossa família. Ah, pastor, mas ele não quer orar comigo. Não interessa. Deixa Deus fazer, irmãos. Paulo e Silas não ficou arquitetando. Paulo e Silas não ficou projetando como vamos fugir daqui, como vamos fugir daqui. Deixa Deus. Deixa Deus fazer, pastor Zé Carlos. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, Hélio. Deixa Deus fazer, Vanessa, Renato. Vanessa Uni. Deixa Deus fazer, irmãos. Você só está aqui hoje porque foi Deus que fez. Deus que te trouxe aqui, porque pelas suas próprias pernas. Ah, eu vou para a igreja hoje. Essa vontade só vem porque é o Espírito Santo trabalhando no teu coração. A Bíblia diz que cabe a gente pregar o Evangelho, mas quem convence você e eu é o Espírito Santo. Deixa Deus fazer, irmãos. Deixa Deus fazer. Eu sei o que é Deus fazer, irmãos. Eu sei o que é Deus fazer. Eu sei o que é Deus fazer, irmãos. Deus é poderoso, eu já falei aqui, eu sei o que é Deus fazer.
enquanto eu estava me drogando nas bocas de fumo lá na Ceilândia, 5 dias sumido no mundo, sem minha mãe nem saber onde eu estava. Estava uma mulher lá, de joelho, 5 dias sem dormir. Pai, guarda o meu filho, você não me deu o meu filho para o mundo. Pai, obrigado porque eu sei que você está guardando o meu filho. Eu sei, irmãos, o que é Deus fazer. E olha, irmãos, eu nunca cheguei na minha casa drogado para minha mãe me chamar. Você é um drogado, sai fora da minha casa. Ei, meu filho, eu creio no poder de Deus na sua vida. Eu creio no poder de Deus na sua vida. Quando pessoas que andavam com a minha mãe na igreja falavam: dona Nina, esse menino não tem mais jeito. Não, minha mãe tem. Para Deus nada é impossível. Isso é só um pequeno testemunho meu, irmãos, mas isso eu sei o que é Deus fazer, o que é uma mulher confiar em Deus e saber que Deus está guardando a sua família, saber que Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. Eu sei o que é uma mãe, irmãos, uma mãe que não abre mão. Eu sei o que é uma mãe que não abre mão da sua família. Eu tenho uma, e eu brinco com ela, eu falo: mãe, a senhora é como Neemias, a senhora restaurou os muros. O poder do Espírito Santo habita em você, habita em mim. Vamos lá, irmãos, deixa Deus fazer. Se lance, se encha do Espírito Santo. Vamos lá, se encha do Espírito Santo, se mova no Espírito Santo. Ei, deixa eu lhe falar algo. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você se enche do Espírito Santo, vou lhe falar, não é difícil você andar em amor não, viu? Não é difícil você andar em amor não. Que a gente até ama, mas às vezes a nossa personalidade, nosso temperamento dá uma... esquece o que é amor e quer responder. Coloque de pé. Irmão, se você sair nessa noite aqui só com essa palavra, deixa Deus fazer, irmãos. Agora, eu vou trazer algo para você. Esse deixa Deus fazer não é você só contar com Deus e você não fazer a sua parte. Tem a minha e a sua parte. Aleluia. Eita, Pai bom. Vou ler aqui só um pedaço de Salmo 27 para você entender o que eu estou falando. Deixa Deus fazer. Olha o que o salmista fala. Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, uma coisa, sabe, irmãos, uma coisa ainda peço ao Senhor. Aleluia, Deus é bom. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Está vendo, irmãos, que o salmista não está falando uma coisa eu peço ao Senhor e pronto, não, ele fala e a buscarei. Tem a parte do Senhor, mas tem a minha parte. Uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu vou buscar. Oh glória. Que eu possa morar na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Oh aleluia. Pai, obrigado. Eu quero te louvar nessa noite. Quero te engrandecer por essa palavra. E eu sei, Pai, que a tua palavra não volta para ti vazia. Por isso nós te louvamos por esse culto. Te louvamos por essa palavra. Te agradecemos pelos nossos irmãos fortalecidos na graça e no conhecimento da tua palavra. Cheios, eles se enchendo do teu espírito. Que eles possam, Pai, a cada dia estar na casa do Senhor e buscando ao Senhor. Eu quero te engrandecer nessa noite, Pai. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos bênçãos, a paz que excede todo entendimento, guardando o coração deles. Pai, obrigado por famílias, obrigado por irmãos que ainda não viajaram, você guardando eles, guardando tudo que é deles, os familiares.
E eu creio, Pai, em sinais, prodígios e maravilhas. Pai, eu sei que quando eu decidi a vir aqui no Guará, Pai, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração na vida do pastor Alexandre e da Isva, que sinais, prodígios e maravilhas iam se manifestar no ministério deles. E eu sei, Pai, que eles têm se enchido do Teu Espírito, essa liderança tem se enchido do Teu Espírito. Por isso eu creio, Pai, em sinais, prodígios e maravilhas se manifestando, através dessa igreja, através do corpo de Cristo aqui dessa igreja, através dos irmãos, através da liderança, através dos pastores. Obrigado, Pai. Eu quero te engrandecer, mas, Pai, eu quero te pedir também que essa palavra que foi ministrada, que tocou ao coração dos meus irmãos, que ela possa produzir a 100 por 1, 30, 60 e a 100 por 1. E eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar? Deixa eu só fazer algo aqui. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Todos são cristãos? Aleluia.